Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para ensinar o passo a passo dessa blusinha que eu tô vestindo agora. Eu vou deixar a imagem dela aqui do lado da tela para vocês visualizarem melhor o resultado. Para fazer esse trabalho, eu utilizei só um novelo de Barroco Maxi Color número 6, um novelo de 400 gramas, e a agulha de tricô número 7. Mas mais pra diante do vídeo eu vou dar mais informações sobre o material utilizado para vocês, certo? Essa peça eu recebi de sugestão de uma das pessoas que me acompanham no canal, e ela é uma peça do site da Círculo. Eu dei alguma modificada em algumas partes, mas ela ficou basicamente igual, e eu espero muito que vocês gostem. Se tu gostou da peça, já dá um like aqui no vídeo e também compartilha com as amigas e com os amigos que gostam de fazer tricô. E se for a tua primeira vez por aqui, já te inscreve no canal e também aperta ali no botão de sininho que tem do lado do botão de inscrição para não perder a atualização de nenhum dos próximos vídeos, combinado? E se tu não me segue ainda nas redes sociais, me siga no Facebook e no Instagram, porque lá eu tô sempre postando as novidades e os bastidores do que vai rolar aqui no canal. E antes de começar o passo a passo, eu vou dar algumas informações e dicas sobre o tecimento dessa peça, então fiquem ligadinhas aí na sequência do vídeo. Antes de começar a tecer essa peça, eu quero passar algumas informações importantes para vocês. Então prestem bastante atenção nessa parte, pois são dicas úteis para o tecimento da blusa. Nessa peça, eu utilizei um novelo de 400 gramas do fio Barroco Maxi Color número 6, na cor 3390. O novelo de 400 gramas contém 452 metros. O tex dele é 885 e esse fio é composto de 100% algodão. A agulha de tricô que eu utilizei para tecer esse trabalho foi a número 7, e para fazer os acabamentos eu utilizei uma agulha de crochê número 4 e uma agulha de tapeçaria. Usando a agulha número 7, os pontos ficaram bem soltinhos e a peça ficou ainda mais confortável com melhor caimento. A quantidade de pontos utilizada nesse trabalho é múltipla de 10 mais 3 pontos. Então, se vocês forem modificar a quantidade de pontos, vocês precisam fazer esse cálculo sendo múltiplo de 10 e adicionar mais 3 pontinhos no total, certo? Nessa aula eu teci o tamanho que serve P e M e sobrou bastante fio do novelo de 400 gramas. Por isso, é possível também tecer os tamanhos G e GG com apenas um novelo do fio Barroco Maxi Color número 6. Para fazer os tamanhos P e M, eu coloquei 53 pontos na agulha. Se vocês forem tecer os tamanhos G e GG, coloquem 63 pontos na agulha. Essa é a quantidade de pontos para cada lado da peça. Se vocês forem utilizar outro material para executar esse trabalho, que tem uma espessura diferente do fio Barroco Maxi Color 6, ou também outra agulha, vocês considerem a medida de 90 centímetros para os tamanhos P e M e 108 centímetros para os tamanhos G e GG. Com essas medidas, vocês façam uma amostra de pontos com o ponto fantasia que foi feito no começo dessa peça, para verificar quantos pontos serão necessários para tecer com este outro fio ou outra agulha. Se vocês não sabem como fazer esse cálculo, eu vou deixar aqui no card, no cantinho da tela, o vídeo onde eu ensino como fazer essa conta. Se vocês preferirem, podem medir no próprio corpo e usar as suas medidas como parâmetro, certo? E com essas informações, vocês vão conseguir fazer a peça para qualquer tamanho e com qualquer material, caso vocês queiram mudar. Agora, para acompanhar o passo a passo, é só continuar assistindo o vídeo. Eu vou começar o trabalho colocando 53 pontos na minha agulha de tricô número 7. E eu não preciso apertar esses pontos quando eu estiver colocando na agulha. Posso deixar eles mais frouxinhos assim, ó. E agora que eu já tô com os meus 53 pontos na agulha, podem ver que eu não apertei muito, eles estão com um espacinho entre um e o outro, ó. Eu vou começar a fazer a primeira carreira. Essa primeira carreira já define que esse é o lado direito do trabalho. E eu vou começar ela fazendo os primeiros 2 pontos em ponto meia. 1, 2. E agora prestem bastante atenção na sequência de pontos que eu vou fazer os próximos pontos. Eu vou dar uma laçada, vou fazer 3 pontos em ponto meia. 1, 2, 3. E agora, os próximos 3 pontos eu vou fazer juntos em ponto meia. Nessa primeira carreira vai ficar um pouquinho difícil de pegar esses 3 pontos juntos. Mas eu vou fazer aqui, depois eu mostro melhor para vocês na próxima carreira. Mesmo deixando os pontos mais frouxinhos, é um pouco apertado de fazer. Pronto.
Vou ajeitar aqui para eles ficarem direitinho. E eu fiz aqui 3 pontos juntos em meia. Agora, eu vou fazer mais 3 pontos em ponto meia. 1, 2, 3. Vou dar uma laçada e vou fazer um ponto em ponto meia. E agora, eu vou repetir essa sequência de pontos que eu fiz a partir dessa laçada aqui. Então, a sequência de pontos desse trabalho na parte do ponto rendado aqui, do ponto fantasia, vai ser a partir dessa laçada aqui. Então, eu vou fazer mais uma vez aqui com vocês. Vou dar uma laçada, vou fazer 3 pontos em ponto meia. Vou fazer os próximos 3 pontos juntos em ponto meia. Vou fazer mais 3 pontos em ponto meia. 1, 2, 3. Vou dar uma laçada e vou fazer mais um ponto em meia. Então, agora eu vou seguir repetindo essa sequência de pontos até o final da carreira. E eu já retorno para mostrar para vocês. Eu já finalizei aqui todas as sequências de pontos que foram possíveis nesses pontos que eu tinha na agulha. E aqui na última repetição eu fiz uma laçada, um ponto em meia, e eu fiquei com um pontinho aqui na minha agulha da esquerda. E esse pontinho eu vou fazer também em ponto meia. Então, no início e no final da carreira, eu comecei com 2 pontos em meia, e aqui também eu fiquei com 2 pontos em meia no final. Agora que eu terminei de fazer essa primeira carreira, eu vou virar o trabalho para o lado avesso e vou fazer todos os pontos em ponto tricô, com exceção apenas do primeiro ponto. O primeiro ponto de todas as carreiras, independente se for lado direito ou avesso, eu vou fazer em ponto meia. Então, eu já fiz aqui o primeiro pontinho em meia desse lado avesso do nosso trabalho e o restante dos pontos eu vou trabalhar todos em ponto tricô. Os pontos e as laçadas, porque as laçadas também são pontos, certo? E vocês vão perceber que quando a gente estiver tecendo aqui, principalmente na parte das laçadas, a gente vai ficar com um pontinho bem frouxo. Porque a laçada, ela é um ponto que fica frouxinho. Então, eu vou seguir trabalhando aqui, fazendo todos os pontos dessa carreira em ponto tricô. Até o final. Eu já finalizei essa carreira pelo lado avesso e aqui vocês podem ver que já começa a formar os biquinhos do nosso ponto fantasia, que é um ponto chevron. Agora eu vou virar o trabalho para o lado direito novamente e eu vou repetir por mais 3 vezes a sequência de pontos que eu fiz na primeira e na segunda carreira. Como eu falei para vocês lá no início do trabalho, agora eu vou repetir aqui mais uma vez com vocês essa parte do ponto fantasia. Então, eu vou começar essa terceira carreira repetindo exatamente o que eu fiz na primeira, descendo os primeiros 2 pontos em ponto meia. E agora eu vou dar início à sequência de pontos do ponto fantasia. Eu vou dar uma laçada, vou fazer os próximos 3 pontos em ponto meia. 1, 2, 3. E agora os próximos 3 pontos eu vou fazer juntos em ponto meia. Como aqui a gente não tá na primeira carreira, fica mais fácil de tecer esses 3 pontos juntos. Agora, eu vou fazer mais 3 pontos em ponto meia. Vou dar uma laçada e vou fazer mais um ponto em ponto meia. E a partir de agora, eu vou repetir exatamente a mesma sequência de pontos que eu fiz a partir dessa laçada aqui. Então, mais uma vez, eu vou dar uma laçada. Vou fazer 3 pontos em ponto meia. Os próximos 3 pontos eu vou fazer juntos em ponto meia. Vou ajeitar aqui eles para ficarem bem direitinhos no trabalho. Vou fazer 3 pontos em ponto meia. Vou dar uma laçada e vou fazer mais um ponto em meia. E agora eu vou seguir tecendo essa sequência de pontos até o final da carreira. Para os tamanhos P e M, eu vou precisar fazer essa repetição 5 vezes em cada carreira. E para os tamanhos G e GG, eu vou fazer essa repetição 6 vezes, ok?
Agora, eu vou seguir fazendo essa sequência de pontos até o final da carreira e já mostro para vocês. Eu já cheguei perto do fim aqui da terceira carreira e da mesma maneira que eu finalizei a primeira carreira, eu tenho aqui uma laçada e um ponto em meia. E agora eu vou tecer o último ponto que está na minha agulha da esquerda também em ponto meia. E aqui eu finalizei a terceira carreira com vocês. Agora a próxima carreira eu vou fazer toda em ponto tricô e depois eu vou fazer mais 2 vezes essa repetição da primeira e da segunda carreira, fazendo no total 4 repetições da primeira e da segunda carreira, certo? Eu vou fazer toda essa parte do trabalho e depois eu retorno para mostrar qual é o próximo passo para vocês. Eu já teci o trabalho até a 8ª carreira e olha que bonito que tá ficando o ponto. Super rendado, super delicado. E agora que eu já fiz essas 8 carreiras, eu já completei a repetição de 4 vezes das 2 primeiras carreiras que eu mostrei para vocês. Então, agora o próximo passo é trabalhar em ponto meia alongado. Então, a gente vai trocar um pouquinho a sequência dos pontos nessa parte. Então, na 9ª carreira, eu vou começar fazendo o primeiro ponto em ponto meia e vou dar 2 laçadas na agulha. Vou trabalhar o próximo ponto em ponto meia e vou dar 2 laçadas na agulha. Vou trabalhar o próximo ponto em ponto meia e vou dar 2 laçadas na agulha. E assim eu vou seguir fazendo em todos os pontos até o final da carreira. Eu já cheguei aqui no final da carreira, onde eu tô fazendo um ponto e meio, dando 2 laçadas para tecer o nosso ponto alongado. E agora eu tô com um pontinho aqui na agulha da esquerda. Eu vou tecer esse último ponto em meia, só que aqui eu não vou dar nenhuma laçada. Eu vou só finalizar a carreira. Agora eu tô com esse monte de pontos aqui na agulha, eu vou virar o trabalho pro lado avesso. E agora eu vou fazer a finalização desse ponto alongado. O primeiro ponto da carreira eu vou tecer em meia. E aqui, como a gente tá fazendo ponto alongado, eu vou fazer esse primeiro ponto meia aqui, ó, puxando bastante o fio, para ele ficar parelho com o restante dos pontos depois, certo? Então, agora, eu vou tirar as 2 laçadas que eu dei na minha agulha na carreira anterior e vou tecer o próximo ponto em ponto tricô. Vou fazer de novo, tiro 2 laçadas da agulha e faço o próximo ponto em ponto tricô. E eu vou sempre dando uma ajeitadinha aqui, ó, pelo menos no início da carreira. Novamente, eu vou tirar as 2 laçadas da minha agulha e vou fazer o próximo ponto em ponto tricô. De novo, 2 laçadas, vou tirar da agulha e vou tecer o ponto em ponto tricô. E assim eu vou fazendo, tirando as laçadas que eu dei na carreira anterior e tecendo o ponto em ponto tricô. Se é a primeira vez que tu tá fazendo esse ponto alongado, provavelmente tu vai sentir uma certa agonia, assim, um certo desespero, sabe? Por causa que o ponto fica super frouxo. Mas eu garanto pra vocês que depois de acostumar, a gente não tem mais esse sentimento, tá? E dá tudo certo depois, o ponto fica super lindo. É só uma agonia inicial mesmo. Tomem sempre cuidado para tirar as laçadas e não o ponto da agulha, certo? Se tu não tem prática, faz devagarinho para não ter erro. Eu já finalizei essa carreira em ponto tricô, removendo as laçadas e tecendo somente os pontos em ponto tricô. E eu tô com esse resultado aqui no trabalho, ó. Vocês podem ver que realmente depois que a gente finaliza as 2 carreiras para tecer o ponto alongado, ele fica perfeito. E a partir de agora eu vou tecer por mais 2 vezes a sequência de carreiras que eu fiz aqui da primeira até a 10ª carreira. Então agora, a partir da 11ª carreira, eu vou tecer mais 8 carreiras trabalhando nesse ponto fantasia aqui, que é esse ponto chevron, e depois eu vou fazer mais 2 carreiras trabalhando no ponto alongado, uma carreira com as laçadas e a outra carreira tirando as laçadas. Então, eu vou repetir por mais 2 vezes essa sequência de carreiras e depois eu retorno para mostrar para vocês qual é o próximo passo, certo? Agora que eu já finalizei as 3 repetições daquelas primeiras 10 carreiras que nós fizemos juntas aqui no vídeo,
eu vou fazer por mais 7 vezes a repetição das 2 primeiras carreiras que eu teci aqui no trabalho com vocês. Então, para recapitular, eu vou fazer mais uma vez aqui com vocês, certo? E eu também já quero aproveitar para dizer e para mostrar que quando a gente faz uma outra carreira, depois de ter feito esse ponto alongado, parece que tá tudo meio floxo, mas é normal. Depois as coisas se ajeitam conforme a gente for tecendo o trabalho. Então, eu vou começar essa carreira trabalhando da mesma maneira que eu trabalhei lá na primeira carreira do trabalho. Eu vou fazer os primeiros 2 pontos em ponto meia, vou dar uma laçada, vou fazer 3 pontos em ponto meia, vou fazer 3 pontos juntos em meia, vou fazer mais 3 pontos em ponto meia, vou dar uma laçada e vou fazer 1 ponto em ponto meia. Agora, ignorando os 2 primeiros pontos, que são os pontos de borda, eu vou começar a fazer de novo a mesma sequência. Vou dar uma laçada, vou fazer 3 pontos em meia. 1, 2, 3. Vou fazer os próximos 3 pontos juntos em meia. Vou fazer 3 pontos em ponto meia. Vou dar uma laçada e vou fazer mais 1 ponto em ponto meia. E agora, eu vou seguir seguindo esse ritmo de pontos até o final da carreira. Quando eu tiver terminado de fazer todas as repetições necessárias, eu vou ficar com um pontinho na agulha e esse pontinho eu vou tricotar em ponto meia. Eu vou finalizar aqui e já retorno para mostrar para vocês. Agora, já finalizei essa carreira pelo lado direito, eu vou virar o trabalho para o lado avesso. Vou fazer o primeiro ponto em ponto meia e o restante dos pontos da carreira eu vou fazer todos em ponto tricô. Assim como eu fiz lá na segunda carreira do trabalho e em todas as outras carreiras do lado avesso. Então, aqui até o final, eu vou ir tecendo em ponto tricô. Eu já finalizei essa carreira pelo lado avesso, com todos os pontos em ponto tricô, e agora eu vou virar o trabalho para o lado direito novamente, e eu vou fazer por mais 6 vezes o que eu fiz nessas 2 últimas carreiras aqui com vocês, completando a repetição de 7 vezes, certo? Então, eu vou tecer mais essas 6 repetições e já retorno para mostrar para vocês qual é o próximo passo. Eu continuei tecendo o trabalho e já finalizei mais 6 repetições daquelas 2 últimas carreiras que eu havia feito aqui com vocês, totalizando então 7 repetições daquelas 2 carreiras, certo? E agora que eu já teci todas essas repetições, o próximo passo é fazer uma carreira pelo lado direito, a gente tá aqui do lado direito, toda em ponto meia. Então, do início até o final da carreira, eu vou fazer todos os pontos em ponto meia. Eu já finalizei essa carreira em ponto meia, feita pelo lado direito, agora eu vou virar para o lado avesso do trabalho. Vou tecer o primeiro ponto em ponto meia, e o restante dos pontos dessa carreira eu vou fazer todos em ponto tricô. Eu já finalizei essa carreira pelo lado avesso, feita toda em ponto tricô, e agora eu vou virar para o lado direito do trabalho novamente e vou tecer uma carreira de ponto alongado. Então, da mesma maneira que eu tinha feito antes, eu vou fazer um ponto em meia, vou dar 2 laçadas na minha agulha, vou tecer o próximo ponto em ponto meia, vou dar 2 laçadas na minha agulha, vou tecer o próximo ponto em ponto meia, vou dar 2 laçadas na agulha e assim eu vou seguir até o final da carreira. Sempre fazendo um ponto em meia e dando, na sequência, 2 laçadas na minha agulha. Eu já terminei de fazer aqui essa carreira, fazendo um ponto em meia e dando 2 laçadas, e conforme eu fiz da outra vez aqui no último ponto, eu só finalizei fazendo o último ponto, eu não dei laçadas depois dele. Agora, eu vou virar para o lado avesso novamente. E esse primeiro ponto aqui, da mesma maneira que eu fiz antes, eu vou fazer em meia e vou deixar ele bem soltinho, ó, com um pedaço de fio grande aqui, fazendo o primeiro ponto, ok?
Então, agora, da mesma maneira que eu fiz antes, eu vou tirar as laçadas da agulha e vou tecer o restante dos pontos em ponto tricô. Tirei as duas laçadas da agulha e faço o ponto em ponto tricô. Tirei as laçadas da agulha e faço o ponto em ponto tricô. Então, é só seguir fazendo nesse ritmo aqui. Eu já finalizei essa carreira pelo lado avesso, fazendo todos os pontos em ponto tricô e removendo as laçadas que eu tinha dado na carreira anterior. Agora eu vou virar o trabalho para o lado direito novamente e a partir de agora eu vou fazer por mais 2 vezes a repetição da sequência que eu fiz nas últimas 4 carreiras. Então agora, por mais 2 vezes, eu vou tecer uma carreira em ponto meia, uma carreira em ponto tricô, uma carreira fazendo um ponto e meio e dando 2 laçadas e depois uma carreira em ponto tricô removendo as laçadas, certo? Então, eu vou fazer essa repetição de mais 2 vezes dessas últimas 4 carreiras que nós tecemos juntas e já retorno para mostrar para vocês qual é o próximo passo. Eu continuei tecendo o trabalho e já finalizei mais 2 vezes a repetição daquelas últimas 4 carreiras que eu havia tecido aqui com vocês, totalizando 3 repetições daquelas 4 carreiras. E o resultado da peça está ficando dessa maneira. E agora, antes de fazer o arremate para o decote da blusa, eu vou tecer mais 4 carreiras na nossa peça. Fazendo então, no lado direito em ponto meia e no lado avesso em ponto tricô. Então, essa próxima carreira, que eu tô no lado direito, eu vou fazer todos os pontos em ponto meia. Na carreira seguinte, que eu vou estar do lado avesso, eu vou fazer todos os pontos em ponto tricô e depois eu vou fazer mais 2 carreiras. A que eu fizer pelo lado direito, eu vou fazer em ponto meia e a que eu fizer pelo lado avesso, eu vou fazer em ponto tricô. Então, eu vou finalizar essas 4 carreiras e já retorno para mostrar para vocês como fazer o arremate do decote, certo? Eu já finalizei as 4 carreiras que eu falei para vocês, fazendo ponto meia pelo lado direito e ponto tricô pelo lado avesso, e eu fiquei com esse resultado aqui. Agora, a gente vai dar início à diminuição para o decote. Primeiro, a gente vai tecer um dos lados do ombro, e depois a gente vai fazer o arremate do decote, depois a gente vai tecer o outro lado, certo? Então, aqui, com o trabalho virado para o lado direito, eu vou tecer os primeiros 14 pontos dessa carreira. 1, 2, 3, e eu vou tecer esses pontos em ponto meia, certo? Acompanhando o restante dos pontos do trabalho. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tô aqui com os primeiros 14 pontos tecidos na minha agulha da direita e agora esses pontos da agulha da esquerda eu vou deixar eles em espera aqui. Vou virar o trabalho para o lado avesso e vou continuar trabalhando por mais 7 carreiras somente nesses 14 pontos aqui. Eu vou fazer o primeiro pontinho em ponto meia e o restante dos pontos eu vou fazer em ponto tricô. Finalizei mais uma carreira aqui e o restante dos pontos ficaram aqui junto nessa mesma agulha, mas eles estão em espera para a gente mexer neles depois. Então, aqui eu vou virar o trabalho novamente para o lado direito. E agora, por mais 6 carreiras, eu vou continuar tecendo somente esses 14 pontos. No lado direito eu vou fazer em meia e no lado avesso eu vou fazer em ponto tricô, totalizando 8 carreiras, certo? Então, eu vou continuar tecendo aqui, finalizando essas 6 carreiras e já retorno para mostrar para vocês o próximo passo. Eu continuei tecendo e já finalizei as 8 carreiras, tecendo somente os primeiros 14 pontos que eu tinha na agulha. E agora o próximo passo é arrematar esses 14 pontos. Eu já finalizei o arremate dos 14 pontos e deixei um pedacinho de fio aqui.
eu deixei um pedaço de fio pequeno, porque na outra parte eu já deixei um pedaço maior para poder fazer a costura. Então, em alguma das partes que vocês fizerem, vocês deixem o fio maior aqui, tá bom? Agora, eu vou retomar esses outros pontos para arrematar o decote. Aqui pelo lado avesso da peça, eu amarrei o meu fio aqui num pontinho de beirada, desse lado aqui que eu já fiz o arremate, desse lado onde eu já trabalhei os 14 pontos. Eu amarrei o meu fio aqui na primeira carreira, onde eu fiz aquelas 8 carreiras somente com os 14 pontos, certo? Agora eu vou virar o trabalho para o lado direito novamente. E agora eu vou formar o decote arrematando os primeiros 25 pontos que estão na minha agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, aqui eu já fiquei com um ponto na minha agulha da direita, e agora eu tenho que contar que na minha agulha da esquerda tenho que ter 13 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E agora eu vou finalizar essa carreira tecendo esses 13 pontos em ponto meia. Eu já finalizei essa carreira fazendo os pontos restantes em ponto meia e agora eu vou trabalhar esses 14 pontos por mais 7 carreiras, trabalhando no lado avesso em ponto tricô e no lado direito em ponto meia. Depois que eu tiver finalizado as 8 carreiras nesses 14 pontos, assim como eu fiz lá do outro lado, eu vou arrematar esses pontos. Então eu já retorno para mostrar o resultado para vocês. Eu continuei tecendo o trabalho, trabalhando somente nos 14 últimos pontos da carreira, depois que eu fiz aqui o arremate dos pontos para o decote. Então, eu trabalhei 8 carreiras nesses últimos 14 pontos e fiz o arremate deles. Então, eu fiquei com a peça desse jeito aqui, ó. 14 pontos trabalhados em cada lado e os 25 pontos centrais arrematados. Isso serve para o tamanho P e M. Se vocês estiverem fazendo a peça no tamanho G e GG, eu sugiro que vocês mantenham esses 14 pontos de cada lado e arrematem os pontos centrais. Se vocês preferirem, podem mudar, essa é apenas a minha sugestão, certo? E se vocês estiverem fazendo essa peça trabalhando com outro fio que não seja o fio barroco número 6 e a agulha número 7, vocês considerem que cada uma dessas partezinhas aqui, ó, da alça, tenham 11 centímetros de largura e que depois do arremate aqui dos pontos centrais, eu teci mais 6 centímetros de comprimento. Então, com essas informações, vocês conseguem fazer um resultado parecido com esse mesmo se estiverem tecendo com algum outro material, ok? E agora que a gente já tem uma parte da peça pronta, vocês precisam tecer outra parte exatamente igual a essa. Depois que vocês tiverem as duas partes prontas, a gente vai passar para a costura. Para fazer a costura das duas partes, eu vou deixar o lado avesso com o lado avesso, deixando o lado direito para o lado externo. E com a ajuda de uma agulha de tapeçaria, eu vou unir as duas partes. Então, eu vou pegar um pontinho de cada lado da peça. Um pontinho de cada uma das peças. E vou ir fazendo a costura. Se você não sabe ainda costurar o tricô, eu vou deixar aqui no cantinho da tela o cardzinho de um vídeo, onde eu ensino detalhadamente como eu faço a costura no tricô. Então, qualquer coisa é só olhar esse vídeo. Eu já finalizei a costura dos dois ombros e ficou desse jeitinho aqui. E também já fiz a costura de uma das laterais. Ficou dessa forma aqui. Agora, eu só vou mostrar um detalhezinho pra vocês. Porque nesse vídeo que eu mencionei anteriormente, eu ensino também como fazer a costura lateral. Só que nesse vídeo não tem como fazer a costura aqui desse ponto alongado. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz aqui.
Eu já comecei a costura aqui também da outra lateral e eu começo pelo primeiro ponto, tá? Esses biquinhos, ó, aqui tá um biquinho de um lado e um biquinho do outro. Eles vão ficar fora dessa costura, tá? Eu tenho que começar aqui pelo primeiro ponto. Então, vai ficar desse jeitinho aqui, ó, a parte de baixo, tá bom? Então, aqui eu já fiz uma parte da costura da outra lateral. E aqui eu tô na parte do ponto alongado. Então, o ponto alongado não tem muito mistério aqui para emendar um no outro. Eu só vou passar, pegar duas perninhas do ponto de um lado e duas perninhas do ponto do outro lado. Vou passar aqui uma vez o meu fio e mais uma vez. Vou pegar duas perninhas do ponto alongado de um lado e vou pegar duas perninhas do ponto alongado do outro lado. E vou passar aqui o fio. Cuidando para não apertar. Aliás, em toda a lateral desse trabalho, a gente tem que cuidar para não apertar, porque como o ponto é rendado, ele ficou bem frouxinho. Então, não apertem muito assim na hora de costurar, tá bom? Então, aqui eu só vou dar essas duas voltinhas aqui, pegando duas perninhas do fio do ponto alongado de cada uma das partes. E depois eu sigo costurando normalmente. Lembrando de que a gente não deve apertar muito aqui, tá ok? E a costura eu vou ir fazendo até chegar nessa parte aqui, ó. Quando eu chegar aqui nessa parte, antes de começar esses 3 blocos aqui de ponto alongado, eu vou encerrar minha costura, porque esse aqui vai ser o buraco da minha cava, para passar o braço. Aqui a peça já tá pronta, com todas as costuras feitas, e daqui dessa parte até essa parte aqui, ó, ficou com 35 centímetros de comprimento de costura, tá bom? E aqui até a parte de cima ali do ombro ficou com 20 centímetros de comprimento para cava. Eu fiz assim pro tamanho P e M, que é a sugestão que tá no gráfico da Círculo, que é onde eu peguei essa receita. Mas se vocês forem fazer de outro tamanho e quiserem alterar aqui a quantidade de centímetros para deixar a cava, fica a critério de vocês. E o comprimento total da peça ficou de 57 centímetros, contando aqui desde o biquinho até a parte do ombro. E agora que a gente já finalizou a parte da costura da peça, eu vou fazer um acabamento ao redor do decote. Esse acabamento ao redor do decote eu vou fazer com crochê, utilizando a agulha 4 e com o fio barroco número 6 mesmo, que é o fio que eu utilizei para tecer toda essa peça. Esse acabamento com crochê fica a critério de vocês. Se vocês preferirem, podem só fazer o acabamento dos fios que sobraram e deixar a peça assim mesmo, também ficar bonito. Mas como eu quero que fique com um detalhe um pouco mais delicado, eu resolvi fazer esse acabamento com crochê. Então, eu já amarrei o fio aqui pelo lado avesso e com a minha agulha número 4, eu vou tecer ao redor de todo o decote uma carreira de pontos baixos. Então, eu vou pegar a minha agulha de crochê, vou introduzir entre um ponto e outro aqui do meu trabalho e vou puxar uma laçadinha. Vou fazer uma correntinha e agora ao lado desse pontinho, entre um ponto e outro do meu tricô, eu vou puxar uma laçada e vou fechar esses 2 pontos que estão na minha agulha com mais uma laçada. Para quem não sabe como trabalhar pontos baixos, eu vou deixar aqui no cantinho da tela um cardzinho do vídeo onde eu ensino a fazer os pontos básicos do crochê. E agora, ao redor de todo o decote, eu vou trabalhar em ponto baixo. Sempre introduzindo a minha agulha de crochê entre um ponto e outro do meu tricô. Eu já finalizei essa carreira de ponto baixo ao redor de todo o decote e agora a peça está prontinha para ser usada. E o detalhe desse acabamento ficou desse jeitinho aqui, ó. E como eu disse, se vocês não quiserem fazer isso, fica a critério de vocês. E se quiserem fazer algum outro acabamento ao redor do decote, também fica a escolha de vocês. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito do passo a passo. Não esqueçam de dar meu joinha e nem de se inscrever aqui no canal se for a tua primeira vez por aqui. Eu tentei explicar da melhor maneira possível, mas se vocês ficaram ainda com alguma dúvida,
eu vou deixar a receita escrita disponível lá no blog. Assim que eu publicar o post, eu vou deixar o link disponível aqui no box de informações. E eu também vou deixar aqui no box de informações a receita original, que é lá do site da Círculo. Então, se vocês quiserem, dê uma olhadinha lá também, certo? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo enorme e até a próxima aula. Tchauzinho!